paz do Senhor. Hoje nós veremos João capítulo 5, do 30 ao 37. Eu gostaria de destacar o versículo 39, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o nosso objetivo hoje é crer, glorificar, confiar, reconhecer e viver. Nos versículos 30, 31 e 32, Jesus, ele testemunha do seu esvaziamento, de o que ele faz não é pela força, pela capacidade dele ou por ele ser Deus. Sempre ele atribui ao Senhor. No versículo 30, ele diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. No versículo ainda no 30, na segunda parte, ele fala: porque não procuro minha própria vontade. No 31, ele diz que é outro que testifica ao meu respeito. E tudo isso vem mostrando que ele não se auto-intitulava algo. Sempre ele atribuía, ele glorificava, ele dava glória a Deus, porque ele dizia que tudo que ele fazia era através do Pai, nada dele mesmo. Ele não procurava sua própria vontade, ele não testificava de si próprio. A gente vê que no início do livro de João começa com João Batista testificando que Jesus era o Cristo, que haveria de vir após ele, que ele não era, o Cristo, mas ele estava testemunhando, preparando o lugar para a chegada do Cristo, do Messias. E João, ele testemunhou a verdade. Jesus fala assim: vocês o ouviram e se alegraram com seu testemunho, mas eu tenho um maior testemunho. E qual era esse testemunho de Jesus? A vida dele, os sinais e maravilhas que ele fazia no meio do povo. E para o povo judeu, tinha sinais que só Deus poderia fazer. Eles tinham aquilo como não. Se isso acontece, é porque só Deus pode fazer. Então, eles podiam ali ter acreditado, crido, confiado em Jesus pelos seus sinais e milagres. O testemunho de João e testificava de Jesus e Jesus próprio, que ele dizia: eu fui enviado por Deus. As minhas ações mostram que foi o Pai que me enviou. Jesus fala ainda que a minha forma, a minha maneira de agir e a minha voz são de Deus. Então, aquelas pessoas ali, naquele momento, tinham a presença do próprio Deus agindo no meio deles e não creram. Eles rejeitaram ali o Filho de Deus, o próprio Deus em forma humana. E aí isso me faz pensar que se eu tivesse nesse período, entre esse povo, entre esses fariseus, entre esses judeus, será que eu teria agido diferente? Será que eu não teria também essa máscara, essa casca nos meus olhos me impedindo de enxergar? Porque não somos diferentes deles, Então devemos estar constantemente pedindo a Deus que abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, tire essa venda, esse tampão que nos impede de ouvir a voz de Deus, de enxergar os feitos de Deus nas nossas vidas. Que nos impede de enxergar a presença de Deus. Buscamos constantemente algo sobrenatural. Mas a palavra de Deus diz que Deus está todo o tempo conosco. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Mas nós buscamos incessantemente o extraordinário. Mas é no ordinário, no dia a dia, no sentar, orar, ler a palavra e meditar, nós sentimos a presença de Deus. Às vezes, estamos no meio de uma multidão, de uma tribulação,
E ali nós sentimos a presença de Deus e isso nos traz calmaria ao coração. Então temos que estar buscando essa presença de Deus e pedindo a Deus que nos ajude, que nos dê ânimo para diariamente examinarmos as suas palavras, porque o versículo de hoje diz que examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Então devemos examinar essas Escrituras diariamente. Eu sei que não é fácil. Dias acordamos desanimados, cansados, mas devemos pedir que o Espírito Santo, ele nos dê essa sede e fome da palavra de Deus, para que diariamente possamos chegar à presença de Deus, porque esse é o nosso alimento. É isso que vai nos sustentar durante o dia. Então precisamos crer que esse alimento ele é essencial para o nosso dia a dia. Porque quando a gente passa a acreditar nisso, nós passamos a agir e pedir a Deus também que nos dê humildade, que não venhamos a nos achar mais do que as outras pessoas, como aqueles fariseus achavam, né? Eles se achavam no direito de dizer se Jesus era o Cristo ou não, né? E aí ele fala, outro testifica de mim. Será que nós temos testificado de nós mesmos ou nós temos deixado a glória para o Senhor, para que a nossa vida evidencie ali a presença de Deus? Então, que possamos estar com os ouvidos, mente e coração sensível para o que Deus quer falar, para o que Deus quer mudar nas nossas vidas e principalmente o nosso espelho, a nossa bússola, o nosso direcionamento é a palavra de Deus. Amém?